turma que não está na mesa, mas que veio acompanhar essa conversa junto com a gente. Nós somos um grupo, né, de alunos que vamos trazer a discussão de hoje, deficiência e acessibilidade no contexto escolar, tudo bem? E aí quem vai apresentar melhor o grupo a mesa é Bruna. Eu sou a Amanda, é Bruna, faz parte desse grupo de debate aqui também, de estudo, a Lívia, o John Brandon e o Matheus, tá bom? A gente está aqui para auxiliar vocês, para anotar as perguntas. A ideia é que seja um diálogo muito tranquilo, tá certo? E aí a gente só tem um pedido para fazer, para que vocês desliguem, por favor, os microfones, tá bom? E quando for espaço de perguntas, vocês podem listar na chamada aqui do bate-papo, que aí a gente chama e você liga o microfone, certo? E agora eu passo a palavra para a Bruna, que vai fazer a apresentação mais formal da nossa mesa. Aproveitem o nosso encontro de hoje. Gente, tá me ouvindo? Porque eu tô com um problema na minha conexão. Sim, dá Mas, para ouvir. enfim, eu vou apresentar agora mesmo os convidados para a gente poder iniciar essa nossa noite. Espero que seja a noite de muitos aprendizados. Estou só aceitando algumas pessoas aqui para poder iniciar lendo um pouco sobre cada convidado. Vamos lá. Nossa convidada, Fátima Silva, ela vai dar início à mesa. Psicopedagoga, 20 anos de atuação na educação, onde iniciou em Parnamirim, em escolas públicas e privadas. Atualmente atua apenas em escolas públicas dos municípios de São José do Ipibu e Nísia Floresta. Fátima, ela vai dar início fazendo uma fala sobre como é a deficiência e acessibilidade no contexto escolar, na atuação dela como professora. Muito bem-vinda, pode ficar à vontade. Obrigada. Já é para começar agora, Bruna? Ou você vai apresentar os outros convidados Sim, primeiro? eu vou apresentar os convidados à medida que cada um for falar. Então, sempre antes eu apresento para a gente não esquecer o nome de nenhum. Então, pode ficar à vontade, pode iniciar a sua fala. Estamos Tá bom, todos então. aqui ouvindo. Eu gostaria só que você controlasse o meu tempo, porque não tem um tempo, né, para cada um. Aí você, quando estiver próximo, você me Isso. avisa, tá bom? Para mim não passar, não tomar o tempo dos amigos. Então, Ok, vamos manter o controle. como a Bruna já falou, eu sou a professora Fátima, tenho apenas 20 aninhos na educação, para mim é pouco, né? Comparado a tantas pessoas que têm 35 anos na educação, né? Então, me considero ainda estou engateando ainda. Minha trajetória, como a Bruna já falou também, iniciou na escola privada, depois fui para a pública, hoje eu atuo só na pública e na educação infantil. Eu comecei com ensino fundamental, mas quando tive a primeira experiência com a educação infantil, eu me apaixonei, né? E fiz dois concursos para a educação infantil, então hoje atuo só na educação infantil. Tive vários alunos com deficiência, né? Não tenho, né? Inclusive, esse ano eu tenho dois, mas a maioria sem laudo. A gente sabe, a gente percebe, né? Como psicopedagogo, você percebe que a criança tem necessidade, mas geralmente os pais, eles não procuram, né? Acham que é porque, não, o tio também era assim, meu irmão também era assim, depois vai passar, né? E às vezes não procura. A criança fica, às vezes, 1 ano, 2 na escola, sem ter laudo, e aí o professor é que tem que realmente dar um jeito, né, de adaptar essa criança. E, assim, a gente é preparado? Não. A gente é orientado? Não. Tem material na escola para você trabalhar essa criança? Não. Dificilmente tem uma escola que tem uma sala multifuncional. Dificilmente. Material para a gente trabalhar também com essa escola, com essa criança, e ainda tem mais a questão da aceitação dos pais,
que muitas vezes os pais não querem aceitar, né, que aquela criança tem determinada necessidade. E aí a gente precisa chamar esse pai, precisa conversar, precisa dar um encaminhamento para que ele procure um médico, para poder, né, a gente fazer com que essa criança cresça mais em termos de conhecimento, né, porque para você desenvolver a habilidade de uma criança, né, são N fatores, né, N fatores. E, assim, a questão da acessibilidade na educação, na escola pública, a acessibilidade não são só para pessoas deficientes. A acessibilidade, a maioria das escolas públicas de educação infantil, né, nem todas elas têm um sanitário adaptado para a criança, né, não precisa a criança ser deficiente, ela precisa ter um sanitário adaptado para ela precisa ter uma pia adaptada para ela, e muitas vezes ela não tem nada disso, né, porque escola adaptada, não, às vezes a gente pensa assim, tem que ser adaptado para a criança que tem necessidades especiais. Não, tem que ser adaptado para todas as crianças, na verdade, né? O que a gente precisa ter na escola pública, né, para criança com deficiência, são materiais, né, além da escola adaptada, né, toda adaptada, em tudo, a gente precisa também de salas com materiais adaptados exclusivamente para essas crianças, para que a gente possa fazer um melhor trabalho, né? Então, assim, a gente recebe apoio do poder público dificilmente, né? Então, se você percebe que a criança tem necessidade, então você tem que pesquisar sobre aquilo que você acha, você vai fazer determinadas experiências com aquela criança, e aí você vai percebendo que dificuldades ela tem, e aí você vai pesquisar sobre aquelas dificuldades para poder você trabalhar com essa criança. Então, vocês que são professores novinhos, que tem tudo aí para, né, estão com todo o gás, então vocês já sabem que não existe uma preparação. É como para a gente ser pai ou mãe de um filho especial. Você tem preparação para isso? Não existe. Chegou o filho, a mesma coisa é um professor. Se chega na escola, não tem quem diga assim, olha, tá aqui, tem essa criança com necessidade especial, tá aqui a receita, você vai trabalhar assim. Não existe isso. Até porque cada ser, né, ele tem as suas dificuldades, suas potencialidades, independente dele ser especial ou não. Então, você vai trabalhar diferente. Mesmo você sabendo, digamos assim, você chegou na escola e pegou um autista. Eu vou trabalhar esse autista do mesmo jeito que minha amiga trabalhou dela. Não. Mesmo sendo uma criança autista, você vai descobrir os meios, os métodos que você vai trabalhar com aquela criança. Alguém quer fazer alguma pergunta? Posso continuar? Com relação à aceitação das crianças. Gente, criança, ela não tem preconceito. Criança, até 4, 5, 6 anos, ela vê o outro de igual e pronto, elas não têm preconceito. Elas ajudam, elas chegam junto. Não é como quando já tem 8, 9 anos, que já começa a apontar o defeito do outro, já começa a questionar, né? De acordo, muitas vezes, com as orientações que recebe em casa, muitas vezes com o que ouve em casa, né, essa criança traz, né, para a escola, mas quando elas são pequenininhas, né, elas aceitam tranquilo, e a gente faz muitos trabalhos envolvendo as outras crianças também, e muitas vezes a criança com necessidade especial, ela se identifica, ela produz mais, junto às outras crianças, com o apoio das outras crianças, do que mesmo diretamente com o professor. E o processo de desenvolvimento dessa criança, a gente não pode dizer que é igual, né, para todos, primeiramente, que independente, né, de ser especial ou não, nenhuma criança desenvolve no mesmo tempo, do mesmo jeito, né, desenvolve as mesmas habilidades do jeito que a gente espera, muitas vezes sim, muitas vezes não, muitas vezes com um mês, outro já é com 2, outro com 3, e aí a gente tem que
que perceber, que refazendo essas avaliações, e vendo que se está avançando, de que modo está avançando, refazer planejamento, refazer objetivos. Então, você está numa constante. Não só com a criança com deficiência, com a criança de forma geral, né? Mas como a gente está falando aqui de crianças com deficiências, né? Em relação aos pais, né? Em relação à escola, família-escola. Uma das maiores dificuldades, né, do professor também é isso, porque muitos pais, vou dar um exemplo da escola de Nísia Floresta, os pais não vão deixar as crianças, é um ônibus que passa, tem um monitor que vai nesse ônibus, pega todas as crianças, as mães colocam a criança no ônibus, e é criança pequenininha, viu, gente? Pequenininha mesmo. Vai 2, 3 crianças em um banco só, chega lá, tira todas aquelas crianças do ônibus, então você não vê o pai, você não vê a mãe, você não sabe nem quem é, muitas vezes o pai não sabe nem quem é o professor, né? Então, é uma dificuldade muito grande. Quando você marca uma reunião com os pais, dificilmente vem, e principalmente aqueles que a gente precisa mais que estejam na escola, são os que menos participam. E aí gera uma dificuldade grande, porque a interação família-escola, isso é um ponto muito, muito importante no desenvolvimento da criança, né? Quando a gente percebe quando um pai é participativo, né? A gente percebe o desenvolvimento da criança, quando ele é participativo na vida da criança, de um modo geral. Em casa, quando essa criança tem um diálogo com o adulto, né? Quando o pai é participativo, a gente percebe, né? Os desafios, né? Os desafios que a gente tem, né, com as crianças, pelo menos eu. Meus maiores desafios não ter o material próprio para trabalhar com as crianças, não ter uma sala multifuncional, né? Não ter as coisas adequadas, a questão da acessibilidade também, como eu falei. Quando eu falo de acessibilidade, não falo da rampa na entrada da escola, eu falo da acessibilidade de uma forma geral, principalmente dentro da escola, a questão de mobiliários, né? E também objetos que a gente possa usar com essa criança na sala de aula. Bruna, ainda tem o tempo? Tem sim, viu? Acredito que sim. Tem. Estamos em 8 minutos agora. Ah, tá. Então, tenho 2 minutos ainda. Se você quiser fazer alguma pergunta, tá bom? Com relação à dica que eu quero dizer para vocês, professores, eu falei, assim, muita coisa, digamos assim, negativa, né? Porque da questão da falta de material, de sala multifuncional, etc., da presença dos pais. Mas isso eu quero dizer para vocês que vão iniciar, que isso não é só aqui, a nível de Nordeste, é a nível do Brasil inteiro. A gente não tem uma só capital no Brasil que seja exemplo de acessibilidade. Nós não temos, assim, para dizer, pelo menos cidade tal, é tudo beleza, tá tudo ok, tá 100%, nós não temos. Então, é uma realidade que vocês vão enfrentar, dificuldade que vocês vão enfrentar, é difícil, mas não é impossível de trabalhar, e a gente tem sempre que estar lutando, com certeza, a nossa lei, né, para a questão da deficiência é novinha, e olha quantos anos o Brasil tem, mas a lei é novinha, e com certeza essa luta vem de muito tempo, para poder essas pessoas hoje ter esse pouco de direito que tem. E vocês que estão chegando agora, novinhos, vão continuar nessa luta, para que no futuro essas crianças de hoje têm uma maior acessibilidade do que elas têm hoje, né? Que as escolas sejam mais bem preparadas. Ok? Se quiserem fazer alguma pergunta, estou à disposição. Ótimo, muito obrigada pela sua fala, foi muito rica. A gente pensou em responder as perguntas agora, na verdade, após cada fala do convidado, faz as perguntas e segue para a próxima fala. Amanda, Brandon ou Matheus, vocês podem ler a pergunta no chat para ela, já tem uma aí, né? A Edna Alves Severiano fez uma pergunta. Vou ler a pergunta dela.
como amenizar e ajudar essas crianças no momento que estamos vivendo. Com a pandemia, o ensino está sendo remoto, o que torna o trabalho mais complicado com essas crianças. É verdade, com certeza, né? Inclusive, como eu falei para vocês no início, eu tenho duas com necessidades especiais esse ano, e eu vou dizer o que eu faço, né? Eu trabalho diferenciado. Eu passo a atividade para os demais, e para eles dois, eu entro em contato no privado com a mãe, com as mães, e faço atividades diferenciadas. Atividades mais voltadas para o psicomotor, né? Porque é muito importante o desenvolvimento do psicomotor, porque quando eu desenvolvo o psicomotor, eu vou abrir a porta para mim desenvolver as outras habilidades. Então, com essa criança, eu faço trabalhos de recorte, trabalho de colagem, trabalho de pintura, trabalho com produção de massa de modelar, trabalho de pinça, né? Com essas crianças eu faço mais, esse ano eu estou com o nível 5 nessa turma. Então, para os demais, eu já faço trabalho de leitura, escrita, né? Então, o que você pode estar fazendo é fazendo esse trabalho diferenciado, né? São N dificuldades nessa pandemia que a gente tem. São crianças que os pais não têm internet, são crianças que não têm celular, são crianças que não têm como imprimir a atividade, então você tem que estar pensando em atividades lúdicas. São N dificuldades que a gente enfrenta, pais que são analfabetos, que você tem que estar gravando áudio, porque você não pode só escrever, orientar as atividades por escrito, tem que fazer áudio, porque os pais não sabem ler. A gente tem que pensar num planejamento diferenciado, porque uma coisa é eu, como professor, fazer meu plano de aula e eu mesmo dar minha aula. Diferente de eu fazer um plano para um pai que nunca esteve numa sala de aula, que nunca foi orientado a dar essa aula. Então, eu tenho que pensar num plano que esse pai tenha condição de passar para essa criança. Então, tudo isso a gente tem que estar pensando. Postulei a pergunta aqui que saiu e o comentário, né? O Glaucio falou, é uma batalha quase solitária do professor, diante do dilema da falta de apoio. Tem que superar as barreiras para garantir minimamente uma melhor interação entre todos os indivíduos que precisam de atenção adequada e especializada. Exatamente. Alexandre tem uma pergunta. Necessariamente a criança com necessidade específica é a criança com deficiência? As outras características, como déficit, crianças com desenvolvimento educacional acelerado, também se encaixam nesse grupo? Eu tenho uma pergunta também, bem rápida, que eu queria que você falasse um pouco como é que é essa relação da gestão escolar, por exemplo, né? Se chega uma criança na escola, né, com algum tipo de deficiência, como é que acontece esse tato, né, da gestão da diretora com os demais funcionários, tem um planejamento? Como é que foi as suas experiências nas escolas que você trabalhou? As gestoras, né, das escolas tinham essa sensibilidade, procuravam recursos, pegavam a lei, ou não? Ficava muito a seu cargo, você sozinha? Olha, primeiro, o Alexandre perguntou sobre a questão de ser todos iguais, não é isso, Alexandre? O diferente se inclui, não é isso? A pergunta, Amanda? Se necessariamente, exclusivamente, as crianças com necessidades específicas são somente as com deficiência, ou se, assim, crianças com déficit de atenção, por exemplo, ou com desenvolvimento educacional acelerado, também se encaixam nesse grupo de crianças com necessidades específicas. Para nós, Alexandre, para nós professores, para mim como professora, se encaixa sim. Só que para a escola e para os pais e para o poder público, não. Eles só consideram a criança deficiente quando é um autista, muitas vezes, bem sério, quando é uma criança com cadeirante, né? Aí eles realmente consideram a criança com necessidade especial, com deficiência. Mas quando não é, né?
e que a gente, professor, percebe isso, mas para eles não conta. E é tanto que se a criança ela tiver déficit, assim, e se a gente falar para a direção, a gente não tem direito a auxiliar, não. Só tem direito a auxiliar se for para uma criança, por exemplo, cadeirante. Aí a gente tem direito a auxiliar. Então, é como que não seja. Para mim, professora, eu considero que sim. Que uma pessoa com necessidade especial não é só uma criança que seja cadeirante. Né? Eu espero ter respondido a sua pergunta, Alexandre. Amanda. Amanda, com relação quando chega uma criança, se a gente tem alguma preparação, nenhuma, né? Como eu já tinha falado no início. E muitas vezes, como eu falei agora com o Alexandre, muitas vezes nem direito a um auxiliar a gente tem para essa criança. Eu mesmo, ano passado, fiquei com as 2 crianças que eu estou hoje, sem auxiliar até o meio do ano. E uma criança autista e a outra com problema de dislexia, né, e outros probleminhas mais que não dá para mim dizer aqui, né, que a gente não é a minha área para dar o diagnóstico, né, dele, mas, assim, bem difícil, né, de trabalhar. A sala com 20 crianças, com 2 especiais, né, uma criança que nem segurava em pé, toda molinha, né, não falava, só gritava o tempo todo, o outro também, então, é muito difícil, muito complicado. Então, a gente não tem esse apoio de direção, não. Matricular a criança e o professor que se vire, né? Falando assim, bem, viu? Ótimo, muito obrigada pela fala. Qualquer pergunta que surgir, a gente pode trazer ao final. E agora a gente vai passar a fala para Roberto, mas antes eu vou fazer a leitura da ficha técnica de Roberto, porque é uma leitura bem extensa. Roberto Moraes, mais conhecido como Beto, iniciou sua vida artística em março de 1995, quando recebeu o convite para participar do grupo de dança Manjori. Me corrija se eu estiver errada na pronúncia, onde permaneceu até outubro do mesmo ano. Obrigada. No mesmo ano, participou da fundação da Roda Viva, companhia de dança que pertencia à extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, dirigido por Edson Claro e Henrique Amoedo. Permaneceu na companhia de 1995 a 2004, onde pôde apresentar espetáculos em diversos estados brasileiros e nos Estados Unidos. Em 2005, funda a companhia Gira Dança, em conjunto com seu companheiro de dança Anderson Leão. Na companhia, participou dos espetáculos Envolto, Corpo Estranho e Bulas Perdidas, ambos com premiação nacional na Funarte, e ampla circulação pelo país. Em 2011, participou do Festival Brasil Move Berlim, apresentando a coreografia Corpo Estranho. Atualmente assume a direção administrativa do Espaço Gira Dança. Em 2018, lançou o livro Roberto Moraes, Uma Vida de História, escrito por Ana Carolina Teixeira, companheira de dança da época do Roda Viva, Companhia de Dança. Fique à vontade na sua fala e seja bem-vindo. Primeiramente, eu quero agradecer o convite de Glaucio, que Glaucio me fez, né, para participar de um debate muito massa que se chama acessibilidade. Para mim não existe acessibilidade, existe respeito. Primeiro de tudo é respeito. Acessibilidade fica em segundo plano. Para mim, o respeito é tudo. Como você falou, minha ficha todinha, eu participei de vários espetáculos aqui em Natal, fora de Natal. Hoje eu luto pela acessibilidade da cidade. Estou lutando pra caramba. Eu comecei em 95 na dança, mas vou contar um pouco atrás como eu iniciei na dança. Eu iniciei no basquete. Quando eu iniciei no basquete, eu voltei a estudar. E a escola naquele tempo era um bumba meu boi, né? Venha cá e fique lá. Você tinha que se adaptar. Então, eu aprendi a me adaptar sozinho numa cidade não adaptada. Ensinei os professores a me orientar e orientar os professores. E sempre foi assim. Fui um cara extrovertido, conversador. Nunca recebi um não, para não dizer o sim depois. Então,
é difícil hoje a escola pública, hoje o maior preconceito hoje está dentro de casa. Os pais escondem os filhos, naquela época escondia, hoje ele esconde, não esconde o filho, esconde a deficiência, a sua paraplegia, ou então a sua morbidade. Então, hoje eu estou tentando. Hoje, eu como pessoas com deficiência, como pessoa com deficiência, estou tentando quebrar isso. Hoje, o maior índice de analfabetismo no Rio Grande do Norte se encontra com a pessoa com deficiência. Eu acho que vocês vão enfrentar uma barra pesada, porque o estádio não é adaptado, a cidade de Natal não é adaptada, a cidade tem uma lei de 92 que se chama Acessibilidade para o deficiente físico, idoso e gestante. Essa lei está no papel. Eu estou brigando por essa lei que seja aprovada agora na Câmara dos Vereadores, que tem um vereador que foi eleito que era cadeirante. Eu concorri a uma vaga, mas não consegui. Essa lei é 4090, de 1992, da professora Vilma Maia ainda. O primeiro mandato do governo. Essa lei, Natal foi a primeira capital a implantar uma lei que não existe, só no papel. E, Fátima, me desculpa só a correção. No Brasil tem uma cidade adaptada para deficiente físico, viu? Chama-se Curitiba. Curitiba é primeiro mundo para deficiente. Eu acho que, para mim, conhecer um pouco do Brasil através do meu trabalho é fundamental. Eu estou aqui para somar com vocês, que faz parte dessa gestão. Estou para participar de aula, de eventos, se vocês quiserem. Eu estou aqui para contribuir com vocês, porque eu venho de um ensino público que não é remunerado. Eu sei que vocês não são remuneradas para estar fazendo isso hoje, que eu acho que vai ser um grande exemplo lá na frente para vocês. O que vocês estão escutando hoje, vocês vão escutar amanhã diferente, porque a gente está aqui para fazer a mudança. Se só depende de nós, não depende mais de ninguém. A lei existe, mas vamos tentar levar a lei na prática. Eu acho que para mim, Bruna, Amanda, o Glaucio que me fez esse convite, cara, eu estou imensamente grato em estar contribuindo com a minha experiência de vida com vocês. Porque, para mim, não é uma experiência de cadeirante, é uma experiência de vida. Eu vivo numa cidade há 35 anos com a paraplegia, me adaptei numa cidade não adaptada. O Brasil ele não é adaptado para o deficiente físico, em geral. A gente, na faixa, hoje, no Rio Grande do Norte, olha a população de deficiente físico que tem no Rio Grande do Norte. Quase 25% de pessoas com deficiência. Eu pergunto a vocês, como gestores, lá no futuro, onde é que estão essas pessoas? Onde é que estão? A gente não é bicho, não. A gente é um ser humano. A gente consome, a gente paga imposto. Então, é para a gente estar no meio da rua. Agora, sabe por que a gente não está no meio da rua hoje? Porque a própria sociedade, ela nos abrange de um preconceito tremendo. Eu não tenho medo de preconceito. Eu tenho medo das pessoas que são preconceituosas. Porque a maior barreira que eu tenho hoje, para mim, o maior preconceito que eu tenho hoje se chama arquiteto. Os arquitetos é a maior barreira para mim. E eu venço eles, entendeu? Eu venço eles no cansaço, porque eu vou para a rua adaptada ou não. Natal, agora em 2014, tem uma lei que foi aprovada pelo Ministério Público, até pela Casa da Mãe de Joana, que é lá em Brasília, que é para os transportes 100% adaptado. Eu não tenho essa frota adaptada aqui em Natal, eu não tenho essa frota adaptada no Brasil. E aí, porque não está adaptado, eu vou ficar na minha casa? Não. Eu vou mostrar ele que eu tenho chance, eu tenho condições de vencer com ônibus adaptado ou não, porque eu venho da cidade não adaptada. Então, eu acho que é por aí, sabe? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, como foi a minha experiência com dança, é massa. A minha experiência com dança é massa. A dança me fez eu conhecer o meu corpo paraplégico. Eu sou paraplégico da cintura para baixo. Então, eu aprendi a conhecer, eu aprendi a me tocar, eu aprendi
a minha amada, do jeito que eu sou, hoje eu sou paraplégico, amputado, e não tenho preconceito com ninguém que ele ande ou deixe de andar, porque o maior preconceito está na pessoa. Eu vou só citar, alguém que pergunta a mim, você é feliz? Eu digo, que sentido, amigo? Não, feliz, felicidade. Eu posso responder para tu. A felicidade está em você. Se você não encontrou a sua, problema é seu. Eu sou o mais feliz do mundo depois de Jesus. Então é isso. Hoje a sociedade, ela me ensina a não sair da minha casa. Mas eu ensino a sociedade que eu posso sair da minha casa, adaptada ou não à cidade, eu vou mostrar a eles que eu tenho capacidade. Pronto, um exemplo bem claro. Se eu vou viajar de avião, o avião não é adaptado. Transporte não é adaptado. E aí eu vou ficar na minha casa porque não é adaptado. Eu vou mostrar a ele que eu, como com deficiência, uma pessoa com deficiência, eu vou enfrentar a não adaptação para o deficiente. A minha casa é mal adaptada. Eu já levo minha casa como exemplo para todo canto do mundo. Eu fui para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos hoje ele é 100% adaptado. Vocês fizeram essa pergunta, eu vou fazer para vocês por que é adaptado. Porque é um país que vive em guerra e muitas pessoas vão para lá andando e quando volta paraplégico, volta amputado, você não volta de santo porque não é. Então, os Estados Unidos se adaptou à guerra, para a sociedade dele lá. A Europa não é adaptada à Europa. O Brasil está igual à Europa, atrasado também. Então é isso, é por aí, entendeu? Eu acho que a gente não está pedindo piedade, não, a gente está pedindo respeito. Respeito, respeito, respeito. Porque, acima de tudo, se eu te respeito, Bruna, como mulher, você tem que me respeitar como homem. Se eu te respeito como pessoa, você tem que me respeitar como pessoa. Não importa o que você seja, o que eu seja. Mas sim tem que ter essa aí, o bate e volta. Porque se você é uma mulher gorda, você é uma mulher. Se eu sou um homem deficiente, eu sou um homem. Então é por aí, entendeu? Eu acho que, acima de tudo, está o respeito. O Brasil é um país muito preconceituoso desde a sua fundação. Desde o reinado, né? Desde Dom Pedro, quando começou Dom Pedro. Começou com Dom Pedro zero, não. Começou com Dom Pedro I. Já começou por aí o erro. Que era para começar com Dom Pedro zero. Aí Dom Pedro zero, Dom Pedro I, Dom Pedro II, até Dom Pedro 200. Mas começou com preconceito, começou adiantado. Entendeu como é que é? Alguém quiser fazer alguma pergunta, manda lá. Eu vou estar aqui para dar a resposta. Alexandre se inscreveu para fazer uma pergunta. Depois eu vou fazer também. Oi. Primeiro, parabenizar, né, o pessoal pela mesa. Eu acho que são relatos bem instigadores. E, assim, eu costumo dizer que Natal foi feita para quem tem no máximo 1,70 m e que pesa no máximo 80 quilos. Porque, assim, eu peso 130 quilos e tenho 1,98 m. E pra mim já é muito difícil acessar as coisas da cidade, assim. E eu não passo por 1% do que... Eu tenho certeza que eu não passo por 1% do que Beto passa, né? Mas mesmo assim já é muito difícil ter acesso às coisas. E... Inclusive, são pessoas que têm 1,70 m, têm no máximo 80 quilos e que andam de carro. Porque se você for ciclista, você não tem ciclovia. Se você for cadeirante, você não tem uma calçada minimamente linear para você poder passar com a sua cadeira. E quando a gente vai para a educação, né, para o ensino, isso é 10, 15 vezes piorado pelo próprio relato de Fátima, né? E na perspectiva do ensino, o que seria necessário? Seriam mais concursos para auxiliares? Ou seria um espaço de formação continuada para que o professor aprenda a lidar com isso? Seria, sei lá, começar do zero, sei lá, demolir a escola, construir de novo com uma rampa de acesso. Tipo assim, o que é necessário para que, tipo assim, minimamente a gente tenha um espaço sadio, saudável para essas pessoas com necessidades específicas?
Bem, Alexandre, não é tão fácil, também não é tão difícil. Começando de casa, você começando de casa, você educando os seus pais ali educando, massa. Aí vem, hoje tem uma verba para capacitar professores em geral. Não precisa de estar, com você como professor, não precisa você ter um assistente para atender uma pessoa com deficiência, não precisa, que você, se você se capacita, você tá capacitado para atender aquela pessoa específica, entendeu? Hoje, como eu falei para vocês aí, hoje o maior índice de analfabetismo hoje está com a pessoa com deficiência. Hoje é lei, todo estabelecimento acima de 100 funcionários ter 100% da frota com deficiência física trabalhando. Aí, como eu tenho uma empresa, eu vou contratar 5% da frota que já tem. A minoria é capacitado. A minoria. E essa minoria capacitada tem o quê? Já tem seu emprego. E o restante estão tudo atrasado, velho. Entendeu? Como o governo tem que fazer isso? Ele não tem que destruir a escola. Ele tem que buscar essa pessoa com deficiência para dentro da escola e capacitar vocês como gestores lá na frente. Entendeu? É simples, é uma coisa tão simples e barata. Porque, pronto, eu faço um trabalho hoje, eu trabalho numa associação, foi numa ONG. Eu faço trabalho do governo e sou remunerado, cara. Entendeu? Isso era para o governo estar me pagando. Desculpa, desculpa. Isso era para o governo estar me pagando porque eu estou fazendo. E o governo não me paga nada. O que o governo me paga? Quando eu passo de um projeto, eu, 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 aí eu tenho uma remuneração, mas eu só tenho que esperar projeto, isso o governo era para me bancar. Então, é tão simples, cara, que o governo não está nem aí para a pessoa com deficiência. A deficiência ela tá englobada em várias sequelas. Ó, hoje, antes o nanismo não era deficiente, hoje é. Como o Fátima falou, tem uma menina, um aluno lá na sala dela, que ele é mole. Ela não sabe nem que deficiência ele tem. Será que os pais dele sabem? Só porque ela falou aí, eu já classifiquei a deficiência do rapaz ou da moça. Ele é um PC, entendeu? PC é paralisia cerebral. Eu aqui eu nem conheço ele. Entendeu como é que é? Para você ver como quando a pessoa ele tá a fim de descobrir o problema do outro, ele vai atrás. Eu respondi a tua pergunta, velho? Tem Eu tenho mais? uma pergunta. Eu tenho uma, Beto. Só para elencar com o que a Bruna comentou, né, sobre característica e relacionando com o que o Alexandre pontuou, eu acho que uma das possibilidades era que a gente estudasse isso, que todas as licenciaturas e todos os cursos e no espaço escolar a gente estudasse sobre acessibilidade, sobre a diversidade, da mesma forma que a gente luta para que a gente estude, né, e seja matéria escolar, né, a cultura afro-ameríndia, a diversidade de pessoas também devia ser inserida as pessoas portadoras de algum tipo de deficiência, né? É urgente. A minha pergunta para você é sobre a época da sua escola, assim. Quando você estudou, quando estava na sua escola, como é que era a relação, como é que era a escola, como é que foi a sua adaptação nesse espaço escolar? Se você vê alguma mudança para hoje em dia, né? Se você já deu aulas em algum espaço, né? Quando você dançava e viajava, como é que é essa relação sua com o contexto desse? Bruna, Amanda, cara, eu voltei a estudar em 96. Então, as escolas não eram adaptadas. Eu estudei aqui perto da minha casa, num colégio chamado Estela Gonçalves. A calçada era simplesmente, tinha quase 1.000 metros de altura. Quando cheguei lá, eu cobrei ao diretor para ele fazer logo uma rampa e comecei a cobrar o meu direito, né? Que já era direito, não é dever, é direito. E comecei a cobrar, né? Então, eu estudei nesse colégio por 2 anos, por 3 anos. Aí eu concluí o ensino fundamental.
Que eu tinha parado, né? Quando eu andava, eu parei. Aí eu voltei a estudar depois que eu fiquei paraplégico e voltei a jogar basquete e comecei a entrar na dança. Então eu cobrei o meu direito e o diretor fez uma rampa. Eu falei para ele, se ele não fizesse, quem ia fazer era eu. E comecei a capacitar os professores nesse colégio. Como capacitar? Eu comecei a entender o problema dele e ele entendeu o meu problema. Então, foi massa. Aí eu termino o meu ensino fundamental aí, vou para o Padre Miguelinho. Quando eu chego no Padre Miguelinho, simplesmente o diretor falou que não tinha vaga para deficiente. Não, vou dar bem específico. Para aleijado. Ele falou assim, não tem vaga aqui para aleijado. E é lei, todas as pessoas com deficiência que querem estudar, ele não precisa estar em fila, tem que ter uma vaga para ele. Aí eu disse, como é que é? Você está me tratando como pessoa, você está me tratando com desrespeito, o senhor está me tratando de uma pessoa, o senhor está tendo preconceito comigo. No momento que você está me tratando de preconceito, eu vou só lhe dizer ao senhor, você conhece a promotora da pessoa com deficiência? Ele disse, conheço não, eu digo, então você vai conhecer ela tranquilamente, tá certo? Porque ela é minha amiga e o senhor vai para a cadeia. Porque o senhor está me desrespeitando, está tendo preconceito comigo. O senhor vai ter uma vaga para mim? Quando eu falei isso, Bruna, ou Amanda, cara, o homem, ele só lhe faltou pedir dar a benção a mim. Calma, seu Roberto, calma. Eu digo, não, eu cheguei para cá com o meu histórico, querendo estudar, e o senhor simplesmente está se negando de me dar uma vaga. O colégio seu, simplesmente, já não é adaptado para mim. E o senhor está me desrespeitando, chamando, deixa eu chamar que naquele tempo era pessoa com deficiência, era chamada de cadeirante, né? Que hoje é um termo pejorativo, porque cadeirante é mundo cadeirudo, eu não sou cadeirudo. Aí ele disse, não, tudo bem, vou arrumar uma vaga para você. Aí eu comecei a ensinar esse diretor a respeitar outros deficientes que tinha lá. Porque ele era uma pessoa que ele era rude, era ignorante, era imbecil. Desculpa a palavra, nem todo mundo merece esses elogios. Comecei a conquistar as amizades dos professores, cara. Comecei a conquistar. Terminei o primeiro ano lá e fui para o Felipe Guerra. Cheguei do Felipe Guerra, outra barra. Colégio não adaptado, os professores não sabiam como era deficiente, como eu não era. Eu comecei a ajudar todo mundo, cara. Hoje, o Padre ali, ele tá adaptado, o Felipe Guerra está adaptado, e é por aí. Quando você quer ajudar o outro, cara, você consegue com pouca coisa. Eu acho que é por aí. Pronto, eu já dei muita aula em espaço não adaptado para deficiente, e hoje, esses espaços que eu dei aula, cara, é espaço do primeiro mundo. E eu amo o que eu faço. Eu amo o que eu faço. Amo, 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 amo. E tanto faz eu ter remuneração, como não tiver, eu faço do mesmo jeito. Respondi tua pergunta, Amanda? Respondeu, sim. Tem uma pergunta de Glaucio no chat. Eu vou ler. Glaucio pergunta, Beto, como foi redescobrir seu corpo para a dança e para o esporte em espaços de imposição cultural de corpos perfeitos? Repete aí, por favor, que cortou. Ok, vou repetir. Beto, como foi redescobrir seu corpo para a dança e para o esporte em espaços de imposição cultural de corpos perfeitos? Cara, eu acho que o Glaucinho é uma figura, o Glaucinho. Ele só bota quente em mim, ele. Eu acho que é assim, cara. Eu fiquei paraplégico aos 19 anos. Passei uma época dentro de casa querendo me destruir, a me acabar comigo mesmo. Aí foi aí que dei a volta por cima. Eu vi aquela luz no fim do túnel. Qual foi a luz no fim do túnel? O esporte.
Aí um amigo meu me chamou para jogar basquete. Eu digo, bicho, como é que eu jogar basquete? Nesse tempo, as pessoas chamavam, eu aleijado, digo, como é que eu vou jogar basquete aleijado? Não, bicho, tem um grupo deficiente que joga basquete, assim, assado. Aí quando eu chego para jogar basquete, eu já fui discriminado pela própria um dos integrantes da equipe. O cara tem uma posição melhor do que a minha, e fui logo discriminado por ele. Aí, por incrível que pareça, eu vou para uma viagem, primeira viagem que eu vou com ele, eu fico num quarto com ele. Eu paraplégico, ele paraplégico. Eu dava banho no cara, trocava o cara, fazia tudo no cara. Aí foi que entrou a dança, né? Quando essa primeira viagem minha, esse cara, eu só não botava ele no braço, eu só botava ele no colo e botava ele para dormir, porque ele era pesado. Mas eu fiz tudo. Aí então eu fui pro primeiro jogo, na abertura, eu vi um cara dançando, um cara na cadeira de roda. Cara, quando eu vi aquele cara dançando, eu digo, esse amigo meu já morreu, Dudu, eu danço melhor do que ele, cara. Esse meu amigo, ele era escroto. Tu tá aí uma cunhada? Digo, não, meu irmão, eu danço melhor do que esse cara. Isso foi no final de 94, né? Um campeonato no Rio. E um cara dançando, simplesmente o cara, ele tinha poliomielite e tinha comprometimento nos membros inferiores e superiores. E meu comprometimento é só no membro inferior. Eu digo das melhores que esse cara, então eu vim para Natal. E isso em março de 95, a gente foi fazer um jogo lá em Seramirim. Aí um jogo festivo lá num colégio de freiras, lá em Seramirim. Isso em um grupo de dança folclórico, lá do Calazans Pereira, chamado Anjori. E quando eles viram aquela ruma de cadeira de rodas, gente, eu estou fazendo uma coreografia de cadeira de roda. E aí, tá faltando só o bailarino. Aí quando o diretor falou isso, eu disse que tá aqui eu. Eu sou bailarino. Aí meus amigos do basquete, um esporte extremamente machista, que para você acertar seja, você tem que munhecar. Eu acho até estranho isso. Virgem vai virar fresco, desculpa aí, vai virar baitola, vai virar fresco, vai virar fresco, e até hoje não deu nessa posição. Glaucinho, a sua pergunta é assim: como a perfeição de um corpo deficiente ou não? Cara, para dançar, não precisa ter perfeição, precisa ter aptidão. Para mim é isso. Eu nunca fiz curso de arte, nunca fiz curso de teatro, nunca fiz nada. E quando eu comecei a desenvolver a dança, eu vi que eu era capaz de estar ali, porque a- eu não escolhi a dança que me escolheu. Disse que você é o cara que vai crescer aqui no Rio Grande do Norte. Então, para mim, não existe corpo perfeito na dança. Não existe movimento perfeito. Você já nasce dançando no ventre da sua mãe. Então, para mim, a dança, ela é dança para todo mundo, mas artisticamente, artisticamente é para poucos. Quando Deus escolhe aquela pessoa para dançar para o público, para ele fazer aquela pessoa feliz, ele escolhe se você vai ser essa pessoa que vai dar felicidade aos outros. E eu acho que Deus me escolheu para isso, cara. Eu passei, porque eu parei em 2011, eu passei quase 20 anos, quase 20 anos dançando, que foi o meu êxtase, a maravilha que eu incluí. Então, vou dar só um exemplo. Quando minha mãe viu eu dançando pela primeira vez, ela quase que morre, né? Aí, quando ela retornou, eu disse, meu filho, você encontrou o que você quer fazer. Você trocou um 38 pelo kit de maquiagem. Isso aí eu falo para todo mundo, sem nenhum preconceito. A minha mãe era fã número um do meu trabalho. Eu acho que eu respondi, né, essa pergunta de Glaucio. Glaucio, não existe corpo perfeito, não existe corpo perfeito para dança. Existe aptidão para você ser aquilo que você quer. Olha, você é um cara extremamente. Eu te admiro tanto no folclore, que para mim você como é o nome daquela mulher que faleceu agora? Que faleceu, você é Dona Militena de calça, para mim. Eu respondi, Glaucio, a tua pergunta. Você, cara, é uma figura, cara. Você é do meu coração.
Ótimo, então agora a gente vai passar para Micarla, já que todo mundo já fez as perguntas para o Roberto. E antes de passar para Micarla, gostaria de falar uma coisa. Eu estava pensando muito agora, que não somos nós que definimos o que as pessoas com deficiências podem ou não fazer, são elas mesmas. Eu fiquei refletindo isso durante a fala de Roberto e de Fátima. E vou ler aqui sobre a próxima convidada, para a gente finalizar com a fala de Micarla. Micarla é graduada em Educação Física pela UERN, especialista em treinamento desportivo pela FAO, especialista em dança e pluralidade cultural pela UFRN, coordenadora pedagógica da Escola Estadual em Tempo Integral Francisco de Assis Bittencourt. Fique à vontade. Oi, gente, boa noite. Estou muito feliz do convite. Eu estou, assim, até sem palavras pelos depoimentos dos colegas que já falaram, de Fátima e de Beto. É muito real, é muito humano, né? Eu escutei a voz de Fátima, eu era a mesma coisa que estava vendo os professores da minha escola, e, assim, o Roberto é uma superação, é aquela força que nos dá de acreditar cada vez mais nas pessoas. E no decorrer do assunto, me veio muitas ideias, né? A gente vai me lembrando de muitas coisas para falar, mas eu vou tentar seguir aquele cronogramazinho que vocês colocaram no grupo, né? Que é para a gente ser bem sucinto, objetivo e que a gente consiga alcançar o objetivo. A princípio, gente, por formação, né? Bruna conversou comigo quando veio me convidar, era para eu fazer um olhar, né? Como coordenadora pedagógica de uma escola. Porém, com tudo que eu ouvi aqui, eu vou falar um pouco bem rápido, eu vou ser bem rápido, porque está lá no Distrito Seminário a questão de trajetória, né? Então, não tenho tantos anos de experiência como a Fátima, também não tenho uma carreira de superação belíssima como a de Roberto, mas eu tenho algumas experiências que eu acredito que são muito válidas, principalmente para vocês como alunos, né? Que, querendo ou não, isso aqui é sempre uma aprendizagem a mais, não é isso, aqui é uma disciplina, né, povo? Uma disciplina que a gente vê, sim, na faculdade, porém, a realidade sempre é outra. Mas, assim, gente, por formação, eu sou professora de Educação Física e dei 10 anos de aula em Educação Física. Hoje eu estou na coordenação, desviei um pouquinho o foco das práticas, mas eu trabalhei, né, desde 2007 com esporte. A minha primeira modalidade que eu pratiquei foi o handebol. E a modalidade que eu trabalhei como instrutora foi a natação. E tive experiências, assim que eu cheguei na vida profissional, com alunos com necessidades, né? Na época da faculdade, a gente vê uma disciplina, eu via da educação física inclusiva, toda essa parte teórica que nos faz criar um interesse, né, e uma dúvida em muitas coisas. O nome do grupo do WhatsApp de vocês é Educação Inclusiva, né? O que é incluir? O que é colocar? O que é ser incluído? É incluir só o deficiente físico, é incluir a criança com síndrome de Down, é incluir a criança que tem autismo, o jovem, é incluir o que tem déficit, né? É o surdo, é o cego, é todas essas deficiências e as que a gente vê e não tem laudo. Eu estou falando, quando fizeram a pergunta à Fátima, hoje eu estou na coordenação e também já fui gestora de uma escola. E nesse percurso, o que é que nós aprendemos? Que só é considerado a criança deficiente, o jovem deficiente, quando ele chega e apresenta na escola um laudo médico. Aí a busca é incessante por laudo.
Ah, mas a gente está vendo que esse jovem ele tem distúrbio, ele não acompanha, ele não consegue compreender, ele não consegue ler, ele não consegue escrever do quadro. Ele tem um distúrbio, mas ele não tem um laudo. Então, o professor, por mais que ele diga, a família tem que ir atrás, a família tem que procurar um médico específico, tem que vir com o laudo na mão. Nós tínhamos, isso, 2020, uma aluna com deficiência, ela era surda-muda, né? Deficiente auditiva, e a mãe dela tinha um laudo dela quando ela tinha, acho que 7, 8 anos. E a gente levou esse laudo para a 16ª Direta, que é o órgão responsável pela escola do Estado, e não foi aceito. Gente, a mãe teve que recorrer, ir atrás, porque a gente precisava do intérprete de Libras, e não tinha. A gente, olha, a menina está aqui, a gente via, a mãe dizia, tinha um laudo da infância e lá vai os protocolos. Mas o laudo tem que ser atual. E a menina ficou meses sem ter um acompanhante de Libras por esses protocolos. Mas deixa eu tentar não me perder. Então, assim, o que eu quero dizer a vocês? Da trajetória, eu iniciei com atividade física e a educação física inclusiva. Qual era a minha dificuldade? Eu acredito que é de todos os profissionais. Não existe uma cartilha que diga faça assim, assim, assado. Existe o nosso empenho, o nosso eterno estudo e a nossa busca por compreender a limitação do outro. Isso depende muito do nosso, como é que eu posso dizer, da nossa humanidade, porque tem profissional que não quer saber, né? Eu tenho colegas que tinham um aluno deficiente auditivo que passou 6 meses e ele disse, essa menina tem problema? Nem percebeu que a jovem tinha. Então, assim, é muito do profissional também. É algo que está há pouco tempo sendo lutado, sendo buscado, a briga, como o Roberto falou, é eterna, há muitos anos, para que exista, sim, uma educação inclusiva. Porém, é um obstáculo muito grande, tem muitas coisas. Se eu for linkar aqui, a gente passa a noite. Porque, como eu digo a vocês, eu vim da vivência de profissional de educação física, de professora, passei por uma gestão e estou em uma coordenação. E todos esses quadradinhos têm enormes dificuldades. Não é fácil, não é simples, porém é necessário. A gente está vendo aí o que o Roberto falou, o que Fátima falou, é algo necessário. E existe também uma grande diferença, alunos, entre eu pegar um aluno e colocar numa sala e eu incluir esse aluno nessa turma, né? Ah, o aluno está lá matriculado, ele tem deficiência física. Ele está lá sentadinho, ele é cadeirante. Mas eu tenho que fazer esse aluno interagir com os colegas, eu tenho que fazer esse aluno conversar com o professor, eu tenho que fazer esse aluno entender a aula, né? Tudo isso. E isso requer muito estudo, muita procura por aprender. Então, o que é que eu queria dizer? Lá na minha trajetória de professora de educação física, o meu primeiro obstáculo não, gente, o meu primeiro desafio, acho que eu tinha uns 20 anos, eu não sou tão velha não, gente, mas eu tinha assim, uns 20 anos, e eu recebi um aluno deficiente auditivo. Conheci a mãe dele, né? E ela levou, Micaela, eu vim porque a psicóloga, a terapeuta pediu, eu disse, tudo bem. Então, o meu primeiro desafio, eu jovem, acabando de entrar no mercado profissional, pegar uma criança com uma necessidade especial, né? Incluir dentro de uma turma de natação com várias crianças numa piscina. Como é que eu vou fazer essa mágica? E acreditem, Fátima falou, isso é verdade. As crianças, elas nos ajudam. A criança, ela não tem preconceito, ela não sabe se o aluno é diferente ou não, ela sabe que é uma criança. Então, assim, era muito gratificante. Eu fazia o acompanhamento junto com a terapeuta e ele conseguia desenvolver e participava, e os colegas ajudavam, e assim, aquela preocupação dele estar interagindo, consegui, fiz aquela interação, fiz ele participar, que, deixa eu dizer uma coisa a vocês, nem tudo é flores. Depois eu recebi outra aluna, já com um pouco de retardo de aprendizagem.
e ela era mais difícil, ela não queria interagir, ela tinha vergonha, ela percebia um pouco das limitações. Gente, eu tenho um bebê de 2 anos e meio que está aqui, mas eu vou concluir, tá? E falando, vai puxando minha orelha, que eu falo mais do que, né? Então, assim, ela não queria ir mais porque ela se sentia tímida, ela via que os outros desenvolviam, ela não conseguia. Então, assim, é um contexto de coisas, certo? A gente vai ver muitas realidades. Eu já tive aluno autista, que também é outra realidade, ele não quer olhar no seu olho, ele não responde, é, ele não quer interagir, como é que eu chego, como é que eu abordo, como é que eu vou fazer para que esse menino converse, para que ele faça uma ação. Já tive também crianças que, assim, não é hoje em dia, a gente vê tanta coisa que a gente também tem que ir um pouco filtrar, né? Eu já vi criança que a mãe chegava e dizia, esse menino tem problema. O que eu quero dizer um pouco a vocês sobre aquela história de como é que a gente reconhece, que um de vocês perguntou como é que a gente reconhece. A gente também tem que filtrar e entender um pouco, porque eu recebi um aluno que a mãe dizia, esse menino tem problema. Ela dizia assim, esse menino é doido, né? E a criança não era. A criança era uma criança que precisava de atenção, era uma criança que precisava de carinho, que participava, que ria, que dizia eu amo vir para a aula de natação. Então, assim, tudo é questão de vivência e de aprendizagem. Então, estou falando isso como professora, que eu sou raiz, né? E vocês, alguns de vocês aqui são alunos. E dessa trajetória eu passei, da natação eu passei para o ensino médio. Em 2012 eu entrei na rede do Estado de Educação, lá no Bittencourt, onde Dona Bruninha foi nossa aluna lá, né? E lá eu comecei também a ingressar como professora de sala de aula. E a gente foi vendo todos os dilemas de toda a realidade de uma escola pública. Porém, Bruna pode até confirmar comigo, a escola que a gente tem aqui, que é uma escola muito boa de referência da região, graças a Deus a gente tem coisas positivas perto de outras realidades, né? A gente tem as salas amplas, a gente tem rampas de acessibilidade, tanto que a gente tem um aluno esse ano cadeirante, o Rafael, e Rafael transita muito feliz pela escola. A gente tem as aberturas das portas dos banheiros são amplas também. Então, assim, realidades e realidades. Feliz de quem consegue ter o acesso. Feliz de quem consegue. E feliz de quem consegue superar isso, né? Eu já tive alunos também que desistiu da escola pelas dificuldades, porque ele não conseguia achar uma abertura, né? Para realizar aquilo que ele pensa. Falei um pouco, gente, eu fiz uma colinha que era para não perder. Trajetória, experiência, os desafios. Quais os desafios? Eu acredito que eles são eternos, né? Pronto, eu estou na coordenação, agora eu vou falar como coordenadora. E no ano 2020, nós tivemos matriculado um deficiente visual, um deficiente auditivo, um deficiente com retardo mental e um deficiente físico. Nós tínhamos esses 4 lá na escola Bittencourt, ano passado. Exatamente, porque o ano da pandemia deixou tão doido, mas foi 2020. E o que foi que nós, como coordenação e gestão, corremos atrás? Apoio, auxílio, né? Vamos ajudar esses profissionais. Então, assim, existe, e se você não for atrás, agora eu falo assim, Roberto, se você não for atrás dos direitos, eles não vêm. Eles não vêm. Então, o que é que a gente foi atrás? A gente foi na secretaria, foi na o diretor que está lá dizendo, né? Vamos atrás. A gente conseguiu a intérprete de Libras para a aluna que tinha problemas, né, auditivos. Nós conseguimos não, foi com muita briga, foi convocada uma pedagoga para dar auxílio à aluna, aos 2 alunos, do deficiente visual e a deficiente mental. Ela ia para a escola nesse período de pandemia, só ia ela e os alunos para lá, levava material impresso, conversava, ela, né,
tentava passar tudo para eles. E Rafael, que é o cadeirante, Rafael é uma figura, vocês precisam ver. Rafael não se limita, não deixa de participar, e brinca nos jogos, e quer ir para desfile cívico, e ele está com tudo. Tem dúvida, fala comigo no WhatsApp. E Rafael está em casa com as aulas remotas, né, se reguardando. Mas onde eu quero chegar? Será que esse aluno foi incluído? Será que a gente conseguiu incluir ele? Ou ele está ali? Como é que ele se superou? Será que, pronto, a nossa aluna deficiente auditiva, ela não interagia muito com os alunos, ela ficava mais com a intérprete ali. Tanto que eles criam um vínculo com a intérprete que parecia assim a mãe, a tia, que eles colavam assim que chegava, né? O deficiente visual, a gente não teve tempo, não teve. Quando ele entrou na escola, deu a pandemia, todo mundo em casa. A mãe dele relatava a mim que era muito triste ver ele sozinho em casa, sem poder ir para a escola, sem poder ver os porque assim, ele sem poder ver, sem poder sentir, né, a energia dos colegas. Então, os desafios são esses. O desafio para a escola ter apoio, o desafio para o professor se sentir seguro. Eu via professor muito angustiado porque não conseguia interagir, gente. E outra coisa, não é fácil para nós, como professores, ler todas essas limitações. Eu estou falando do ensino médio, né? No ensino médio, o professor tem 1, 2, 3 horários com um aluno de 50 minutos. Ele vai dar aula dele, ele sai, né? Gente, eu estou tentando acompanhar o chat, mas se vocês quiserem, depois vocês abrem a pergunta, tá? Mas eu vou tentar, para não estender muito pelo horário. Muitas dificuldades, mas nós já temos avanços, tá? Eu sei que aqui a maioria de vocês são novinhos e tal, mas na minha época de escola, eu não via essa tentativa de inclusão, certo? Eu conheço pessoas que tinham necessidades especiais da época que eram realmente criadas em casa, escondida. A família realmente não alfabetizava. Eu lembro que tinha uma menininha, quando eu era criança, que ela tinha necessidade especial. Eu tenho quase certeza que ela era deficiente mental. E eu lembro que a mãe dela deixava ela trancadinha na área de casa. Isso, hoje ela já é também uma adulta. E eu lembro que a gente passava para ir para a escola, ela estava sentadinha na área, olhando as pessoas passarem. Hoje, eu vejo ela parece uma bebezona, ela não interagiu, ela não desenvolveu. E essas pessoas precisam estar em sociedade, em comunidade, em convívio para desenvolver. Esconder, guardar, mentir, fingir que não existe, não salva, destrói cada vez mais, né? E a gente precisa, sim, do apoio da família, que a família entenda, que a família procure, que a família ajude a escola. Existem situações de pais que, pronto, está aqui. Está aí dentro da escola, tome conta, é seu, é de vocês, o que acontecer é responsabilidade de vocês. Isso é muito angustiante, muito triste, mas ainda temos, né? Uma dica: perseverem, não desistam. Veja aí o caso de Roberto. Ele nunca desistiu, né? Ele disse que ficou um tempo em casa querendo se acabar, mas graças a Deus ele não desistiu. Hoje ele é uma referência. Roberto, quando o Bruno começou a ler seu currículo, eu digo, vou me socar agora num buraco, porque o cara é um monstro. Então, é isso. É isso que a gente precisa. A nossa sociedade precisa disso. Precisa de vocês que estão lutando, né, pela cultura do nosso país. Precisa do Roberto, precisa da Fábio, precisa dos professores, para que a gente entenda que a união, que o respeito é o que nos vai dar equidade, né? Equidade, vocês sabem, aquela questão bonitinha, igualdade e equidade, né? Que a gente não tem como ser igual, porque se a gente deixar as ruas
como estão igual, não tem como ter equidade para todo mundo. A gente tem que tentar ser justo. A equidade está relacionada à justiça. E isso está muito dentro da nossa cabeça, certo? Está muito dentro daquilo que a gente entende, daquilo que a gente compreende como sociedade, né? E a minha dica é essa. Vocês são jovens, teve uns aí que abriu a câmera. Gente, que povo lindo! Caprichem, busquem sempre fazer o diferencial. Às vezes a gente dá atenção a uma pessoa que tem um tipo de necessidade, uma atenção, um bondinho, pegar na mão, essa pessoa se sente tão importante, sabe? Que vocês não imaginam. Por isso que às vezes as meninas que trabalham com Libras lá na escola, os alunos se apaixonam por ela assim. Tem um que saiu da escola e vai toda a vida lá, só ver ela, porque cria um vínculo, porque foi uma pessoa que conversava, era uma pessoa que dava atenção. Então, assim, a gente precisa entender que, acima de tudo, são seres humanos. Meninos, meninas, homens, mulheres, pessoas que têm sentimento, que também se apaixonam, que também choram, que também sorriem, que também gostam de fazer piada, né? A gente tem uma coisa muito engraçada, gente, que era quando a gente tinha um aluno com deficiência auditiva, e a gente, na escola lá no Bittencourt, a gente tem uma acolhida, que é quando liga um som na porta de entrada, e quando eles entram, a gente começa a bater palma, eles começam a dançar, é muito interessante. Aí esse nosso aluno, ele era surdo, mas a gente ria tanto, que quando a gente ligava o som, ele vinha dançando. E ele dançava no ritmo da música. Então, assim, ele amava aquilo ali, porque ele era o centro das atenções, a gente batia palma. E, então, é isso. A inclusão, né? Incluir é desafio. Incluir é sempre crescimento, incluir é sempre estudar, tá bom? Vocês vão trabalhar com teatro, que é uma arte belíssima, e vocês vão ver figuras lindas que têm limitações que vocês vão, às vezes, vão olhar assim, eu digo porque acontece comigo. A gente tá lá reclamando porque o cabelo tá feio. Aí você vê uma pessoa que, às vezes, não escuta, não vê a luz do dia e tá lá, lutando e sendo feliz. É isso que a gente precisa de esperança. Esse país, esse Brasil, esse mundo está precisando de esperança e de amor, principalmente de respeito. Bruninha, acabou meu tempo, falei demais. Espero que eu possa ter contribuído. Gente, eu vi o chat aí pipocando, mas eu não li, porque se eu fosse ler, eu perdi um pouco do meu raciocínio, assim, que eu sou meio avexada, tá? Mas eu queria agradecer muito pelo convite, espero que eu tenha contribuído. Falei, olha, depois que eu ouvi, a gente ser o último acontece isso, né? Eu tinha tudo esquematizadozinho, quando eu ouvi os dois colegas primeiro, a gente muda um pouco assim, porque a gente pega a energia dos anteriores, né? E dos alunos também. Muito obrigada, espero que eu possa ter ajudado. Se tiver alguma dúvida, estou aqui para responder. Meu menino já deu tanto grito ali atrás de mim, mas chego já para ele, tá? Micarla, muito obrigada pela sua fala, foi riquíssima. Me sinto muito contemplada, acredito que todos aqui estão contemplados. Eu tinha colocado logo no início da sua fala, perguntando se atualmente a escola está com alguns alunos com deficiência, porque em 2019 eu estive no Bittencourt, inclusive, gente, o Bittencourt é lá em João Câmara, viu? É o meu interior. Aí eu preferi fazer esse convite para a Micarla, diretamente de João Câmara, aqui para a UFRN. Enfim, porque em 2019 eu recebi um convite de um professor de lá, chamado Rômulo, para dar uma oficina de jogos para os alunos. E Rômulo, com um tempo depois, eu me falar que um aluno com deficiência física, que é o Rafael, que eu conheço, inclusive amo, havia se inscrito para participar da oficina, e eu fiquei pensando, poxa, será que eu vou ter que adaptar os jogos? E eu comecei a estudar muito sobre isso, aí retomo novamente aquilo que eu falei depois da fala de Roberto, que não somos nós que definimos o que uma pessoa com deficiência pode ou não fazer, é ela própria. E eu levei os mesmos jogos que eu já tinha planejado para esse grupo de alunos, inclusive o Rafael, com deficiência física, fez todos, ele não se limitou a deixar de fazer nenhum, e foi uma experiência muito rica, e em seguida eu continuei com essa oficina, levei ela para o Instituto Padre Miguelinho, que Roberto falou que estudou lá. Enfim,
É muito rica a experiência no Bittencourt, por isso que eu perguntei se atualmente a escola está com alunos com alguma deficiência, porque eu não estou mais com contato e gostaria de saber como é que está sendo isso. Se vocês estão com esses alunos, como é que está o ensino nesse período de ensino remoto? Eu falei até na minha fala, Bruninha, que a gente, ano passado, 2020, nós tínhamos essa realidade. Aí eu vou dizer o nome dos alunos, tá? Mas, assim, nossa aluna Natasha, que era do terceira série, do terceiro ano, ela concluiu, né? Ela esse ano saiu, 2021 ela não está mais. Tereza, que é nossa, que ela tem um pouco de deficiência mental, continua. Rafael continua. Minha gente, eu esqueci o nome do aluno com deficiência visual, gente, me perdoem. E, assim, a questão desse aluno que ele continua esse ano, meu Deus, não lembro agora, gente, mas nós temos ele também. Porém, eu acho que, não sei se você estava lá, se você viu que nós tínhamos em 2019, não, 19, não, foi em 2019, né? Mas 2017 nós tínhamos Ritinha, que Ritinha, gente, foi minha aluna de natação, criança. Eu não gosto nem de falar, que tenho vontade de chorar. Ritinha foi minha aluna de natação criança, ela enxergava, tudo normal. E ela, com 9 para 10 anos, teve um caroço, né, no cérebro, e fez uma cirurgia e perdeu a visão. E Ritinha foi nossa aluna lá no Bittencourt, no ensino médio. Era braba. Mas Ritinha aprendeu braille, e tinha, assim, né, é uma realidade muito grande, porque esse nosso aluno atual, ele nasceu cego. E Rita, ela teve depois, então, assim, muita coisa ela tinha mais noção, né? Então, ela aprendeu braille tudo e passou para o IF. Ela estava no Bittencourt no primeiro ano, passou para o IF, está no IF esses anos, assim. Então, assim, a gente sempre teve realidades, né? Tivemos um aluno também que tinha autismo, grau de autismo, mas que também concluiu, fez formatura. Assim, eu puxo muito a sardinha do Bittencourt, aqui em João Câmara, porque a gente tem uma equipe muito acolhedora, e a gente conseguiu, assim, muita coisa positiva. Claro que tem muitos erros, gente, não tem como ser 100% de aceito, mas, assim, o querer dar certo já é um passo muito grande. Mas agora nós temos esse. Aí, Bruninha, eu ainda não fiz o levantamento de 2021, que a gente com certeza recebeu novos, né? Mas eu acredito que a gente tenha mais esse ano. Entendi. Aqui eu vou ler algumas coisas no chat para você, já que estava pipocando durante sua fala e você não conseguiu acompanhar, para não perder o raciocínio. O Roberto falou que as pessoas com deficiência precisam ir atrás do seu direito, porque se eles não forem, ninguém vai. Aí, Rafael Artes, isso mesmo, a agente de arte só tem um horário semanal de 50 minutos com cada turma. O Alexandre está fazendo uma pergunta. Quais são os procedimentos? Depois do laudo atualizado, qual o proceder para acessar esses direitos e de quanto em quanto tempo esse laudo deve ser atualizado? Lá na escola, normalmente é quando o aluno entra na instituição. Porque quando a gente faz o Estado, gente, a rede pública do Estado tem um sistema que se chama o SIGEDUC. Você faz a matrícula pelo SIGEDUC, o aluno que faz em casa, o pai, imprime o comprovante e lá no SIGEDUC ele vai pedindo os dados, né? Nome, endereço, tem alguma deficiência, sim ou não, né? A moral, aí leva esse comprovante e chega lá, se tiver alguma deficiência, é solicitado o laudo médico para anexar a pasta do aluno. Pega esse laudo médico, pega esse aluno, encaminha para a DIRED, que é a Diretoria Regional da Educação do município. Aqui é a 16ª. Aí lá vai, gente, os protocolos. Vai da escola para a DIRED, da DIRED para a SEEC, que é a Secretaria da Educação e Cultura do Estado, para liberar, solicitar alguém para dar apoio, né? Nosso caso, basicamente, a gente recebeu uma que auxilia educação especial, né, que essa é efetiva, ela é concursada para este cargo. E nós recebemos, todos esses anos que tem deficiente auditivo, os intérpretes de Libras. Esses intérpretes, eles são terceirizados do Estado.
o que acontece? É muito protocolo, é muito demorado, a gente inicia um ano letivo, o aluno inicia as aulas para esse povo vir, né? Esse ano a gente já iniciou com a nossa educação especial, que ela entrou como efetiva, concursada, então foi uma glória, assim, a gente ficou muito feliz, porque já é alguém do quadro, né? Nós não temos sala multifuncional. Estamos nessa batalha também, porque é um direito da escola que tem alunos com necessidade de ter essa sala. E é muito difícil, mas aí a escola já está lutando também, e o espaço a gente tem. Ótimo. Eu vou continuar lendo o chat aqui. Rafael Artes falou novamente que até a forma como o sistema educacional está organizado é excludente. Dificulta esse tempo para o professor observar o aluno, a aluna. Tatiane Tenório, que é a nossa professora de estágio, que está aqui também presente, falou que gostaria de registrar a presença de 3 familiares. Minha tia Ceissa, diretora do Colégio Caminho do Saber, uma escola com proposta inclusiva e que tem uma história belíssima por trás de sua fundação. Minha prima, Tainara, que é deficiente física, e Radikele, mãe do meu primo Guilherme, jovem que também é deficiente e está na educação básica. Obrigada pela presença de vocês aqui, sinto-se à vontade para contribuir com o diálogo. Aí, Natália Seabra, maravilhosa, está elogiando você, muitos elogios. Radikele Cunha também, respondendo a Tati. Naíse Araújo, que é a professora de estágio que está nos acompanhando, ela também está aqui, falando que são excelentes depoimentos. Alexandre também gostaria de se inscrever de novo, mas antes dele fazer a pergunta, Rafael Atos falou novamente. Amei as falas de hoje, encantada e cheia de esperança com tantos depoimentos fortes e de luta. Obrigada às convidadas e ao convidado e ao grupo que organizou esse momento. Precisarei sair para entrar em outra reunião. Obrigada também. Alexandre, pode ficar à vontade. Oi, eu acho que tem alguém com o microfone aberto que tá. Eu acho que é Neire. Eu acho que é Neire, eu também cheguei a ver. Bom, mas seguindo. A gente vê cada dia mais fica mais evidente assim a luta de mães e famílias para conseguir vagas para as crianças com deficiência em algumas escolas, principalmente quando se dá em escolas particulares, assim, em que inclusive as mães chegam, tá tudo certo para a vaga, mas aí quando tem o primeiro contato com a criança, chamam a mãe de lado e diz, não tem mais vaga para você, porque aconteceu um problema na logística da escola, enfim, criam justificativas para isso. E aí, pelo que eu vejo, no estado isso vem diminuindo um pouco por conta justamente do SIGEDUC, que é esse processo mais geral em que o contato com a escola ele se dá depois do processo de matrícula. Mas essa realidade ainda é presente, dessa dificuldade de acesso dessas famílias, assim, dessa reclusa das escolas a essas crianças, ou você sente que isso vem melhorando? A pergunta é para mim, né, Alexandre? Vem melhorando, eu acho. Pronto. Eu acredito que, assim, existe hoje uma abertura. Primeiro que é lei, as escolas, diferente lá da época de Roberto, não podem negar jamais uma vaga a um jovem ou criança com alguma necessidade. Não pode, é lei. A criança tem que, seja da rede pública ou privada. Eu acho que a aceitação, né, a gente deve aceitar. Eu acredito que existe hoje leis, né, que respaldam. Existe ainda o desinteresse, sinceramente, do poder público. Eu acho que é muito falho, pouco. A gente precisa de alguém realmente que busque. Eu acredito também, Alexandre, que existe também muita falta de informação por parte das famílias. Estou falando principalmente das famílias mais carentes, né? Elas não entendem muito dos seus direitos. Então, se ela chegar numa instituição que não vai dar a ela a devida explicação, ela vai sair dali sem saber os direitos que ela tem, né? Eu acredito, sim, que hoje existe uma abertura maior, existe, sim, uma procura maior,
porém, ainda existe muito a se avançar, muito a se melhorar, mas estamos aqui para isso, vocês estão aqui com a gente para isso, né? Ótimo. Inclusive, tem algumas pessoas aqui, certo? Antes da gente finalizar o nosso encontro, porque está chegando próximo do nosso horário, tem algumas pessoas aqui que são de fora, que se gostarem, gostariam de falar alguma coisa, fiquem à vontade. O Charles Salles, nossa, que nome, adorei. Gostaria de dar um depoimento também. Pode ficar à vontade e já deixo avisado que se alguém mais sentir vontade de falar, pode escrever aqui no chat para a gente ter esse controle, certo? Pode ficar à vontade, Charles. Olá, gente, boa noite. Obrigado aí. Eu sou artista também sou da arte, mas assim, acima de tudo, sou professor, né? Sou artista desde que nasci, já nasci artista, já nasci filho de artista, então sou artista e sou professor. E também, recentemente, passei por um acidente e sou deficiente. Sou colega aí de cidade, sou professor aí da cidade de João Câmara também, sou colega da professora aí, da coordenadora. Muito feliz em conhecê-la. E quer dizer a vocês assim, falando tudo isso, caramba, eu vou sair daqui, isso é muito novo para mim, eu estou há uns 3 anos que estou nessa condição de deficiente, isso é tudo muito novo. E ouvindo todos esses relatos, principalmente de Beto aí, é inspirador mesmo, sabe? Gente, ninguém está preparado para isso, né? Então, assim, eu e o Abeto, quando foi no início, eu pensei em morrer também. Eu pensava que eu ia morrer, agora não tem mais jeito, não vou mais poder fazer arte, não vou mais poder seguir minha profissão de professor. E foi tudo muito difícil. Mas hoje eu tenho visto que é possível. Não existe limites. O ser humano, ele impõe os seus próprios limites. Não existe nenhum limite. Hoje eu percebo que não existe nada nesse mundo que eu não possa fazer. Eu danço boi de reis, eu sou palhaço, eu faço tudo, jogo bola com a perna só. Então, assim, não tem problema. E como professor, não é só a família que tem esse preconceito. Eu já enfrentei isso. Eu cheguei na escola, né, logo quando resolvi voltar. Primeiro foi no INSS. Quando eu voltei de auxílio doença, eu cheguei lá, a médica olhou para mim e disse assim, senhor Charles, o senhor já está bom de voltar para trabalhar. Tá certo, não tem problema não comigo. Ela disse, só que como professor não dá, não é? Eu acho, só se o senhor ficar só sentado lá no biro, ela disse desse jeito, só se o senhor ficar só sentado lá no biro, porque eu acho que não tem mais condições, mas eu vou encaminhar o senhor para outra profissão, porque acho que essa não dá para o senhor, não. Vou colocar o senhor para ser porteiro. Eu olho para ela, é meio doido, sabe? O pessoal é meio maluco, mas assim, para você ver como as pessoas não estão preparadas. E aquilo para mim foi um choque. Só que eu sou um ser humano assim que cada choque que eu levo, mais eu, na mesma hora, eu rebobino tudo e seguir adiante. Não, tá certo. Pode desligar eu agora. Me desliga aí do INSS que eu vou trabalhar. Assim eu fiz o concurso de João Câmara, passei, beleza. Mas eu tenho vivido uma experiência de chegar numa escola, porque se diz assim, não, a Beto bem disse aí, tem que ter 5%. Não é? 5% é para uma pessoa com deficiência. Mas é mesmo que eu e, por exemplo, e outro professor que eu digo assim, normal, pessoal, porque todos nós somos normais, mas que não tem nenhuma deficiência. Chega nós dois na escola particular, quem será que o diretor vai escolher desses dois? Ele vai pensar realmente na competência, na capacidade, às vezes nem pensa. E quando eu cheguei na escola que disse, eu sou professor, hã? Você é professor? Me olhou assim de cima até embaixo. Ou seja, ela já selecionou eu, né? Porque eu não tinha condição, na ideia dela eu não tinha condições. Beleza, fui, andei, fiz um concurso, e hoje estou na cidade de João Câmara como professor, e também vivi isso como professor de ter, sei lá, 3 alunos na sala, 3 alunos com deficiência na sala, e isso gerava uma aflição muito grande, mas assim, eu sempre fui muito sensível. Eu acho que, sei lá, talvez eu nem sabia que eu ia ficar assim, mas eu sempre fui muito sensível a isso. É muito difícil. Hoje eu estou vendo isso na rua, você pegar um transporte, na própria escola onde eu trabalho hoje em João Câmara, a escola, beleza, a escola tem, a gente fala de acessibilidade, mas ontem eu uso só a muleta, eu não consigo usar uma prótese. Mas os fios são lisos, se num dia de chuva, para a pessoa que usa muleta, é impossível caminhar, impossível. Então, assim, as coisas simples, mas assim, eu me coloco hoje, tudo que
que fala desse tema também, porque eu me coloco hoje, vou fazer igual a Beto, brigar, lutar, brigar no bom sentido, lutar para que outras pessoas tenham a oportunidade de ser do jeito que são, de andar, de caminhar, de brincar, de estudar. A escola, ela precisa ter isso. Mas, infelizmente, nós não existe poucos momentos igual a esse. Eu estou há 3 anos assim, nessa condição e eu estou participando do primeiro momento hoje igual a esse. Assim, eu me coloco, faço minha parte, mas não existe um momento de as pessoas que participaram dessa roda de conversa vão sair transformadas. Eu tenho certeza disso. Essa atitude que vocês estão fazendo é maravilhosa para a gente que é deficiente e para quem não é, porque para poder sentir realmente. A gente só fala, realmente é muito difícil ser eficiente, a gente fala de acessibilidade, de construir uma rampa, de ter uma porta do banheiro larga, de ter, né? Então, assim, mas será que é só ele que um deficiente precisa, né? As coisas que passa. Eu fui fazer uma próxima, cheguei lá, sei lá, era no 4º andar, para você subir de escada. Diga aí, você deu muleta? Então, assim, poxa, naquele primeiro momento deu vontade, sabe de quê? Fala, sério mesmo, de voltar e dizer assim, não dá para mim não, viu? De 4 numa escada com uma muleta, correndo risco de você voltar ou descer direto, você tem essa vontade de desistir. Você precisa ser muito forte. É bem difícil, mas a gente segue adiante. Então, assim, como eu digo a vocês, esse momento, eu agradeço o coração de vocês nesse momento. Dizer também que não existe deficiência, a deficiência está aqui na mente, né? Hoje eu percebo isso, foi bem difícil de perceber, mas eu já percebo. Hoje eu faço tudo que eu quero. Quem me conhece sabe que eu não deixei de fazer nada. Eu tenho um filho de 5 anos que ele sofreu muito no início. Ele era meio... Mas hoje, a criança, ela não sei só ela colhe, né? Ela vai acolher o colega. Isso não vai faltar na escola, não, porque a criança ela não exclui o coleguinha porque ele tem uma perna só, porque ele tem um braço só. Não, meu Benjamin, que é o menino, ele, às vezes eu estou brincando com ele fica pulando numa perna só também, porque ele se sente na vontade de contribuir comigo. Então, beleza. Então, é isso que a gente, eu acho que falta muito, a sensibilidade da pessoa ainda, que a gente ainda não tem isso. Eu acho que muita gente ainda não tem isso. E você olhar para um colega e dizer, eu acho, não, esse colega aí ele não é um bom professor, não, porque ele tem uma perna só. Daí. Então, assim, eu tenho vivido isso e agradeço o espaço. Desculpa aí, é um relato, assim, só de quem está vivendo isso, de quem sentiu isso, de quem sente isso diariamente na rua. Tá certo, pessoal? Mas se quiser ter alguma dúvida, dizer alguma pergunta sobre a arte, como é que eu faço, beleza. Feliz aí, viu, Carla? Muito obrigada, Charles. Seu depoimento foi enriquecedor para todo mundo, acredito. Me sinto contemplada, estou muito feliz. O Roberto gostaria de falar e logo após dele a gente vai encerrar com uma leitura que eu acredito que vocês vão sair daqui ainda mais contemplados, que o nosso querido amigo Brandon, que é parte do nosso grupo, vai fazer. Então, Roberto, a fala é sua e logo em seguida passamos para Brandon, certo? Obrigada. Gente, eu vim aqui só agradecer a vocês, deixar meu contato, quem quiser conversar comigo no privado, está disponível. Eu estou disposto a ajudar vocês em qualquer área. Eu não quero nada, eu quero que as pessoas conheçam que o deficiente é capaz de fazer tudo. E se vocês colocar que quem tem problema, todos nós temos problema. Esse problema é em geral. Só aí você nascer já é um problema. E eu vou deixar uma poesia aqui de Vinícius de Moraes. Inválidos são aquelas pessoas de plena posse de todos os seus movimentos que mantêm a vida paralítica. E dentro dela, tenta paralisar os demais. Isso é Vinícius de Moraes. Eu aprendi isso em 96 e até hoje, cara, essa poesia anda comigo para todo canto. Deixo o meu contato com vocês, se vocês quiserem conversar, quiserem me levar para João Cama, para qualquer canto, eu estou disponível. Pode falar, pode entrar em contato, que eu vou com o maior prazer do mundo passar um pouco que eu aprendi na minha vida de deficiente e na minha vida de luta. Gente, é dia de luta, dia de glória, dia de baixo, dia de alto, de baixo. E feliz é aquele que diz que Jesus é o melhor do mundo. E acabou-se. Obrigado a todos, só isso, valeu. Obrigado, Bruna, obrigado a Glaucio. Glaucio, meu irmão, você é um cara que mora no meu coração, viu, velho?
Muito obrigada. Brandon, por favor, encerre esse momento incrível nosso. Obrigado, Beto. Te amo. Vamos encerrar. Gente, vocês estão conseguindo me escutar bem? Minha internet está travando um pouco. Gostaria de saber se está tudo bem. Acho que eu vou desligar minha câmera para ficar melhor, tá bom? Se vocês puderem desligar também a de vocês, eu ficaria grato. Eu vou ler agora uma carta. Essa carta se chama Carta aos Bípedes. Ela foi escrita por Eduol. Ele é artista e professor da UFBA, né, que é a Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia. Ele também é diretor, dançarino e coreógrafo. Ele é cadeirante. Vamos lá. Você talvez não se dê conta, mas você é bípede. Sim, se você não possui nenhuma deficiência e é parte da categoria de pessoas construídas dentro de padrões normativos de corpo que consideram as experiências da deficiência como patologia, se nos olha com sentimento de pena, compaixão, se considera as pessoas com deficiência menos capaz, menos bela e improdutiva, se considera a deficiência como se fosse uma experiência única, que se repete da mesma maneira para todas as pessoas, e desconsidera a grande diversidade das deficiências e suas especialidades, além dos contextos pessoais, você é bípede. Se a sua inclusão quiser nos colocar nos cercadinhos específicos que mais excluem, sim, você é bípede. Se entende que o corpo sem deficiência é a única possibilidade de normalidade, sem dúvida, você é bípede. Você é bípede se a sua dança desconsidera as possibilidades de diversos corpos e não se dá conta das limitações da própria bipedia. Essa estrutura socioeconômica, cultural, política, que determina o que é normal e o que é anormal, o que apresento como bipedia não se trata da maneira de andar, é sobre sistemas de opressão pautados na normalidade construída historicamente. Se nas suas escolhas estéticas, artísticas e, portanto, políticas, você mantém e reproduz espaços de invisibilidade e não reconhecimento da produção de artistas com deficiência, se na sua curadoria você não se dá conta de que o tema secular da dança é o corpo branco, cisgênero, bípede, e não faz a mínima questão de transformar isso e nos mantém na programação como extras, se em suas aulas você nem pensa nas pessoas com deficiência, e se aparecer alguma, ela que se vire, ela que se adapte, porque o meu grande ET é lindo demais para eu não mostrar. Sem dúvida, não conseguimos desconstruir e destruir estruturas tão fixas assim. Mas o fato de vocês terem nos acompanhado nesse curso e suportado tantas provocações já indica um vento que vem de longe para soprar. Quem sabe, alguma mudança. Nós mudamos quando entramos em contato com o outro. Nos perturbamos com o desconhecido ou nem tão desconhecido assim. Mas justamente por ser tão conhecido, nem nos damos conta. O encontro, o contato transformam. Durante essa semana, entendemos juntos esse corpo intruso que nos instiga, coça ao meio das costas, essas bolhas que furamos para afirmar o que somos e rejeitar os padrões impostos. Jamais esquecer de que quando entramos nos espaços, os transformamos. Experiência vivida não se apaga. Ninguém fala por ninguém, mas podemos compreender o universo do outro e tentar criar junto com ele. Hoje, saberemos que voar é do homem. Se já havia passado da hora da mudança, não será este momento para transformarmos nossos hábitos em consumo, romper padrões que criamos, repetimos e nos determinam o que é belo, o que é produtivo e capaz.
Quando saímos desse isolamento que vocês bípedes estão experimentando pela primeira vez, mas que para nós, pessoas com deficiência, é uma condição imposta pela falta de acessibilidade e oportunidade. O que vai importar? Quais vidas importam? Umas mais e outras menos? O corpo com deficiência é futuro. Tenho repetido isso incansavelmente. A experiência da deficiência é um porvir constante, se não por alguma surpresa do destino, pela própria vida. Sim, quando envelhecemos é porque nos mantemos vivos, e o envelhecimento é companheiro da deficiência. Se você tem problemas com a velhice, não seria esse também o momento de pensá-la como vida? Pelo futuro que já é agora, eu quero agradecer a companhia de vocês durante essa semana. Ocupar espaços de visibilidade, me entender parte de uma multidão e tentar quebrar as barreiras impostas pela normalidade me movem, me fazem existir e, mesmo com tanta insegurança, aceitar o que nem me era tão confortável, como fazer lives, por exemplo. Mas vocês me colocaram no colo e me fizeram acreditar que estavam aqui comigo, neste sofá cinza. Estar acompanhado de Estela Laponi, Alexandre Américo, Moira Braga, Clarice Costa e Micaela Dantas foi uma estratégia que encontrei em fazer ecoar reflexões e discussões que venho alimentando há muito tempo, buscando não centralizar o discurso, não personalizar essa história ainda tão pouco contada e quase nada acessada por grande parte das pessoas. Pensar num panorama, ainda que restrito, que reflita essas questões diante da realidade variadas e da diversidade que nos constitui nos diversos pontos do país. Salvador, São Paulo, Natal, Rio de Janeiro, Fortaleza, Cruzeta. Esse passado, presente e futuro aqui. Que bom ter vocês aqui comigo. Sentirei saudade, mas estarei logo ali do lado. No Instagram, EduImpro, caso queiram continuar de mãos dadas. Até a próxima e que não demore. Conto com afeto. Edu. Ele escreveu essa carta para finalizar um curso que ele fez. O nome do curso era Dança e Deficiência. Esse curso aconteceu no Centro de Cultura de São Paulo. Nós gostaríamos de agradecer esse momento tão incrível e tão maravilhoso que nós tivemos com cada um de vocês. Agradecer pela presença de cada convidado, pela presença daqueles que vieram também por convite da turma. Vocês são muito especiais, foi de extremamente importância esse momento, é um assunto urgente e necessário. Eu acredito que todos nós estamos aprendendo, eu acredito que todos nós estamos evoluindo como seres humanos, e só em pensar em vocês como professores que estão dispostos a ensinar, escutar a fala de Beto falando, se vocês precisarem de mim, eu estou aqui, é muito gratificante. Nós agradecemos muito pela presença de vocês, eu acredito que Lívia ainda vai querer falar mais alguma coisa, mas nós agradecemos desde já a presença de cada um de vocês nessa live, né, nessa aula, e se o professor Jefferson também quiser dar alguma palavra, a professora Tatiane, podem ficar à vontade. Eu me sinto contemplado já nas falas, só parabenizar a turma, parabenizar o grupo, as participações, as intervenções super pertinentes e importantes do convidado e das nossas convidadas, e sair daqui muito feliz com esses desafios e com essas aprendizagens. Um abraço a todos e todas. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade. Para mim foi também de grande aprendizado e ouvir assim os exemplos, né, dos amigos, a fala dos amigos, né. Então, eu tenho a agradecer. Muito obrigada a todos e a todas. Foi muito gratificante. Obrigada por receber o convite também, por aceitar esse convite.
E obrigada ao grupo também, a Tatiane, a Anaís, a Jefferson, a turma e aos convidados externos que vieram prestigiar esse momento. E muito obrigada mesmo. Tchau, tchau. Parabéns ao Obrigada. É só entrar em contato comigo. Ok. Por favor, Tatiane,